30% o total de escolas brasileiras que tem uma quadra poliesportiva ou um laboratório de ciências. Essas são as condições que o Brasil ainda educa as suas crianças. Nós agora vamos obter, se tudo der certo com essa vitória do PAC, vai se cobrir ou se construir quadras em todas as escolas públicas que tenham mais de 500 estudantes. É uma vitória das mais importantes. Mas a educação brasileira, ela precisa avançar, e ela precisa avançar muito nesse próximo período, se de fato nós queremos transformar o Brasil e aprofundar essas transformações. E eu queria, para finalizar, falar sobre 3 aspectos dessas mudanças. A primeira são investimentos. O Brasil precisa investir muito mais em educação. Uma das expectativas da UNE, que nós temos pressionado e lutado, é sobre essa questão do Fundo Social do Pré-Sal. Nós achamos que um fundo, que é um fundo finito, que é um fundo que deve servir para essa geração, mas para as atuais gerações, que educação, ciência e tecnologia são questões de relevo para a nação e que precisam ter um destaque especial na aplicação desses bilhões de reais que serão gerados com o pré-sal. Então, primeiro, investimentos. Segundo, visão de sistema, que a Conferência Nacional de Educação avançou razoavelmente trazendo esse debate para a pauta. Nós não podemos mais fragmentar a educação brasileira, dizendo os municípios têm tal responsabilidade, se virem, os estados têm tal responsabilidade, se virem, a União tem tal responsabilidade, se virem. Nós precisamos de uma educação sistêmica para educar todos e todas as jovens brasileiras. E para finalizar, essa relação entre educação e trabalho. Porque se a gente não conseguir equacionar essa relação, a educação brasileira não vai avançar. Tem um número que mostra o quanto é limitada ainda a educação no Brasil. Metade dos nossos jovens estão fora do ensino médio, metade da nossa juventude, o Brasil ainda desperdiça fora do ensino médio. E 3/4 não conseguem chegar à universidade. E na idade correta, dos 18 aos 24 anos, não chega a 14% o total de jovens brasileiros que estão matriculados no ensino superior. Esse é um número baixíssimo se comparado a qualquer país da América Latina e muito distante dos níveis norte-americanos ou europeus. Então nós só vamos resolver esse problema com investimento, com expansão da rede pública, mas equacionando a relação educação e trabalho. Os nossos jovens, que a grande maioria estão na universidade privada, esses poucos que a gente poderia chamar de privilegiados, são jovens que acordam 5 da manhã, que se deslocam por 2 horas dos grandes centros urbanos, que trabalham por um longo dia, que vão correndo para chegar atrasados numa universidade e sequer conseguem jantar porque não tem dinheiro para jantar, estudam em condições absolutamente difíceis, chegam em casa lá para depois da meia-noite para jantar, tomar banho e dormir 1 hora da manhã e 4 horas depois retomar a sua realidade de vida, que a gente poderia dizer que é compatível com uma realidade do século XIX, talvez, de uma carga de trabalho como essa. Então, ou a gente equaciona com políticas de acesso e principalmente de permanência, e a UNE tem uma proposta, por exemplo, para que todo jovem, dentro de uma situação socioeconômica, ele tenha uma bolsa para permanecer os seus estudos. Essa é uma das propostas, por exemplo, mas tem várias outras que numa outra ocasião a gente poderia desenvolver de maneira mais qualificada, mas ou o Brasil avança nessas questões, ou ele não vai resolver o seu problema educacional. O meu tempo acabou, eu queria dizer para finalizar que esse campo democrático popular está convocado a lutar por essas transformações, que tem um elemento ainda, que é dessa amarra econômica, que o Brasil ainda hoje ele gasta mais com juros da dívida pública do que gasta em educação, saúde e nas suas políticas de transferência de renda juntos. Ou nós resolvemos esse problema ainda dessa amarra e desse pacto que ainda fazemos com determinados setores, ou essas políticas sociais não vai avançar. Desculpa a correria, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.